Claro que nas aulas sobre a célula a gente não pode deixar de falar sobre as organelas citoplasmáticas. Elas são muito importantes e apareceram em diversas questões de vestibular. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas nesta aula. Quando a gente considera as organelas citoplasmáticas, é, essas organelas elas estão imersas dentro de um líquido, tá? Esse líquido, né, ele forma o citoplasma da célula. E aí, citoplasma é o espaço que está entre o núcleo e entre a membrana plasmática. Então, essa região é chamada de citoplasma. Também pode ser conhecida por outros nomes, como por exemplo, hialoplasma ou citossol. Ele é formado por água, predominantemente por água, e algumas outras substâncias que são dissolvidas, como sais, aminoácidos, proteínas, tá? Mas a boa parte do citossol ele é formado por água. O líquido que forma o citossol, ele permite a circulação de substâncias, e aí isso é uma característica bastante importante, porque já que a célula ela precisa de transporte de diversas substâncias, diversos compostos, tem que haver uma forma para isso ocorrer. E essa forma é justamente essas substâncias serem dissolvidas e transportadas através desse líquido, tá? Que forma o citoplasma da célula. A gente tem aqui nas imagens A, B e C todas as estruturas que mostram, que destacam aí o citoplasma. Então, se a gente considera que esse vermelhinho aqui, na imagem A, é o núcleo da célula, todo o restante é citoplasma. Você pode observar e perceber, diz, professor, mas não parece ter nenhuma organela citoplasmática. Nesse tipo de microscopia, a gente observa que a área de citoplasma, na maioria das células, ela é muito maior do que a área do núcleo. E nessa área do citoplasma tem diversas organelas. Entretanto, para que você observe essas organelas, é necessário um aumento maior, muito maior, e é necessário corantes bem específicos para poder destacar cada uma dessas organelas. Na imagem B, a gente também observa o núcleo. A gente consegue observar aqui o limite da célula, que é a membrana plasmática. E tudo que está entre o núcleo e a membrana plasmática é o que a gente chama de citoplasma. Na imagem C, a gente observa o núcleo, tá? E o núcleo é essa estrutura aqui maior, e a gente observa o nucleolo, que é uma espécie de núcleo do núcleo. Tá? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele quando estiver falando sobre síntese de proteína e sobre o núcleo da célula. Ok? Todo o restante nessa imagem C é citoplasma, onde estão as organelas. A célula tem uma estrutura chamada de citoesqueleto. Esse citoesqueleto ele é um emaranhado de fibras proteicas, e essas fibras são o que dão rigidez à célula, o que mantém a célula em seu formato típico. Então, por exemplo, se a gente observa a célula muscular ela tem um formato mais estirado, tá? E aí esse formato de tira, ele pode ser, durante a contração muscular, ele pode ser reduzido. Então esses movimentos celulares, eles estão relacionados ao citoesqueleto da célula. Se a célula não tivesse esse citoesqueleto, ela não seria capaz de fazer esses movimentos. Então, os movimentos são promovidos, né, através com a participação do citoesqueleto. Tem dois principais formadores desse citoesqueleto, são a tubulina, tá, que forma microtúbulos, e tem também a actina. Né, essa actina ela funciona nos microfilamentos. Quando a gente estuda tecido muscular, é muito comum a gente escutar falar principalmente de actina, porque a gente tem a actina participando diretamente da contração muscular. Na imagem aqui abaixo, vocês observam, na imagem A tem uma micrografia aí do citoesqueleto, então dá para a gente ver que todas essas fibrazinhas em amarelo e esverdeadas
fazem parte do citoesqueleto da célula. E são justamente essas fibras que vão dar o formato típico de cada uma das células. Na imagem da direita a gente vê uma microscopia eletrônica aqui e dá para ver bem detalhadamente a rede de túbulos, né, que forma o citoesqueleto da célula. Tem um vídeo que eu queria mostrar para vocês, que é o vídeo da ameba. Então, quando você vê, por exemplo, uma ameba, a ameba ela precisa fazer movimentos, né? Ela precisa estender pseudópodes para poder englobar o seu alimento, ou até mesmo para se locomover. Então, isso é um exemplo de como o citoesqueleto ele atua, né, para promover os movimentos celulares. Outra organela que também merece destaque é o retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático ele é um conjunto de membranas, tá, lipoproteicas. Quando digo lipoproteica é formado por lipídio e proteína. E podem ser, a gente pode caracterizar eles como achatada ou tubular, tá? Então, a presença de forma achatada ou tubular. O retículo endoplasmático pode ser dividido em dois, que é o retículo endoplasmático não granuloso, ou também chamado de retículo endoplasmático liso, e a gente tem um retículo endoplasmático granuloso, tá? E aí o retículo endoplasmático granuloso pode ser chamado também de rugoso, certo? Alguns livros traziam essa denominação. Nas cavidades do retículo endoplasmático ocorre a síntese e transporte de várias substâncias. Para quem não lembra o que é síntese, síntese é a mesma coisa de produção, tá? Então, dentro do retículo endoplasmático ocorre a produção e o transporte de várias substâncias. Na imagem A tem uma estrutura aqui que ilustra os dois tipos de retículo endoplasmático. Esse mais roxinho, mais vermelhinho, é o rugoso, tá? Ou granuloso. E esse é o retículo endoplasmático liso. Em uma imagem de microscopia, a gente observa o retículo endoplasmático como esse monte de fissurazinhas, tá? Tá parecendo uma digital, né? Uma digital do polegar. Então a gente observa que ele toma boa parte da célula. O retículo endoplasmático ele pode ser encontrado em maior quantidade ou menor quantidade, a depender da célula, do tipo de célula. Então, por exemplo, células que têm intensa produção de substâncias, como por exemplo células de glândulas, elas têm uma quantidade de retículo endoplasmático maior do que células, por exemplo, células da pele ou neurônios, tá? Então, a gente tem essa associação. O primeiro que a gente vai falar é o retículo endoplasmático granuloso, tá? Também chamado, conhecido pela sigla de REG, ou REG. Tá? O retículo endoplasmático granuloso, ele recebe esse nome porque ele tem um monte de ribossomos grudados na membrana. E aí, para saber a função dele, a gente tem que saber a função dos ribossomos. Tá? E aí já vou adiantar para vocês que os ribossomos eles atuam na produção de proteínas. Consequentemente, o retículo endoplasmático granuloso também vai atuar na produção de proteínas, ok? Esse retículo ele vai produzir essas proteínas, né, através dos ribossomos que estão presentes na membrana e vai empacotar essas proteínas. Esses pacotes que nada mais são do que bolinhas, né? A gente chama de vacúolo. Esses vacúolos eles vão englobar essas proteínas e vão ser transportados para outros lugares da célula. Especificamente nesse caso do retículo endoplasmático granuloso, os produtos vão ao encontro do complexo golgiense. O retículo endoplasmático não granuloso, tá, também conhecido pela siglazinha RENG, ele não tem ribossomos, tá, e é por isso que ele é chamado de liso. Ele não tem aquele aspecto rugoso que o retículo endoplasmático granuloso tem. E aí, como não tem ribossomo, a função dele não está relacionado
a síntese de proteínas. Entretanto, o retículo endoplasmático não granuloso, ele sintetiza diversos tipos de lipídios, como por exemplo os lipídios que são responsáveis pela desintoxicação da célula. Então tem substâncias que nosso organismo usa para neutralizar alguns compostos. Boa parte dessas substâncias é produzida lá no retículo endoplasmático não granuloso. Então a gente tem aqui uma imagem que mostra o retículo endoplasmático não granuloso. Tá? Aqui em dois cortes diferentes. Aqui um corte é como se fosse uma vista de cima, tá? E aqui a gente tem um corte lateral, tá? Então dá pra gente ver que tem vários túbulozinhos onde é sintetizado esses lipídios. E aí o destino desses lipídios também é o complexo Golgiense. A gente vai ver que os retículos endoplasmáticos, eles têm uma associação direta com o complexo Golgiense. Bom, o complexo Golgiense ele tem o formato de uma pilha de sacos achatadas. Essa pilha de sacos, né, achatadas, ela também possui vesículas esféricas e ela produz essas vesículas esféricas. A gente chama o complexo Golgiense de dictiossomo. O complexo Golgiense tem como função armazenar temporariamente as proteínas e os lipídios produzidos no retículo endoplasmático granuloso. Então veja que ele é uma organela que tem uma relação com o retículo endoplasmático granuloso. Tá? E aí essa relação é bastante importante. Além de armazenar temporariamente, o complexo Golgiense também pode produzir carboidratos e pode inclusive alterar quimicamente o conteúdo armazenado em suas vesículas. Então é possível que um lipídio, por exemplo, que esteja armazenado dentro do complexo Golgiense possa ser alterado. Então a gente observa aqui na imagem abaixo uma figura, tá? Uma ilustração do complexo Golgiense. Nesta imagem aqui a gente observa o complexo Golgiense em uma microscopia, né? Então vejam que ele é bem próximo do que foi desenhado, okay? E aí ele tem a presença de várias vesículas esféricas, né? A gente pode dizer que é uma espécie de vacúolo. E ele tem associação com o retículo endoplasmático granuloso. Bem, nessa associação, eu ampliei aqui a imagem para a gente observar que essa associação com o retículo endoplasmático granuloso, ela vai acontecer da seguinte forma. Eu tenho o retículo endoplasmático, aqui, coloquei na imagem o granuloso, mas o retículo endoplasmático liso também está associado com o complexo Golgiense. Então, esse retículo endoplasmático, ele vai liberar pequenas vesículas com conteúdo que foi produzido. Tá? Então, por exemplo, se a gente considerar aqui o retículo endoplasmático granuloso, o que tem dentro dessa vesícula é proteína. Então, essas vesículas com proteínas vão chegar no complexo Golgiense, na face que a gente chama de face cis. Tá? Cis, esse cis aqui com C, tá? Cis. Então, chega na face cis. Uma vez que essa vesícula ela chega próximo ao complexo Golgiense, o complexo Golgiense absorve essa vesícula e aí ele pode transformar quimicamente essa vesícula, mas o importante é que ele vai liberar essa vesícula novamente e agora numa fase que a gente chama de face trans. Tá? Essa face trans ela é o lado oposto do complexo Golgiense e essas vesículas com o conteúdo que foi armazenado lá na face cis, ela pode ir para o meio extracelular, tá? E ela pode também ficar dentro da célula, tá? Simplesmente ficar no citoplasma da célula, para que a célula use de maneira adequada aquele conteúdo. Tá? Um exemplo de material que é produzido pelo complexo Golgiense é o lisossomo. Tá? O lisossomo é uma vesícula contendo substâncias que vão fazer a digestão intracelular. Os lisossomos eles são pequenas bolsas produzidas no complexo Golgiense, né, como eu já acabei de falar. E aí essas pequenas bolsas elas vão conter enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas é que são responsáveis pela digestão, que a gente chama de digestão intracelular.
Então, quando você imagina, por exemplo, uma célula destruindo um vírus ou uma bactéria, a gente deve imaginar a ação dos lisossomos, tá? E aí esses lisossomos, eles atuam juntamente com uma estrutura chamada de fagossomo, e aí formam vacúolos digestórios. Tá? Esses vacúolos digestórios, essa formação do vacúolo digestório está mostrado nessa imagem A, onde eu coloco aí digestão, onde eu tenho aqui o complexo golgiense formando um lisossomo, que é chamado de lisossomo primário. Tá? Esse lisossomo primário ele vai se associar com uma estrutura chamada de fagossomo. O fagossomo nada mais é do que uma vesícula contendo algum material dentro, e esse material ele vai ser digerido. Então, por exemplo, pode ser uma bactéria, um vírus, tá? Dentro dessa vesícula. O fagossomo junta-se com o lisossomo primário e eles vão formar um lisossomo secundário, tá? E aí, ou vacúolo digestório. E aí esse lisossomo secundário é dentro dele que vai ocorrer a digestão do material. Os lisossomos podem ser usados pelas células para digerir seus próprios componentes, e aí isso é uma atividade chamada de autofagia, tá? Ele está digerindo componentes da própria célula, tá? Então a palavra auto vem dela mesmo, tá? Ou ela pode também usar para fazer a heterofagia. A heterofagia é quando a célula digere uma substância que não é um material que não é proveniente dela, tá? Veio de fora. Então, hétero vem de outro, ok? E esses lisossomos, eles também podem servir para destruir a própria célula. Então, por exemplo, as situações onde as células estão velhas, essas células precisam ser renovadas. E aí elas podem usar os lisossomos, simplesmente deixar romper a membrana desses lisossomos e liberar o conteúdo desses lisossomos dentro do citoplasma celular, o que vai ocasionar a morte da célula. Quando a célula ela precisa eliminar uma parte ou outra, por exemplo, se tiver uma mitocôndria que não está funcionando de maneira adequada, ou que de repente tem um excesso de mitocôndrios naquela célula, a própria célula pode realizar essa autofagia, pode englobar aquele componente celular e digeri-lo, tá? Em alguns outros casos, vai acontecer a destruição da célula, que é a atividade que a gente chama de autólise, tá? Lembra que lise significa quebra, rompimento. Então, simplesmente a célula vai se desmanchar. Tem uma imagem aqui à direita, a imagem do lisossomo. O lisossomo é bastante simples, ele é nada mais do que uma, uma esfera, tá? Que contém um líquido, né, digestivo dentro dela. Ok? E aí, lembrem que o lisossomo, assim como a maioria das organelas, eles têm membrana. E essa membrana é uma membrana semelhante à membrana plasmática. Então, a gente pode dizer que a maior parte das organelas, das células eucariontas, elas são membranosas. Além dos lisossomos, temos também os peroxissomos. Em relação à aparência, os peroxissomos e os lisossomos são praticamente idênticos. Tá? Eles são esferas contendo alguma substância. Os peroxissomos, entretanto, não têm enzimas para digerir produtos diversos. Ele é bem específico. Ele é específico porque contém enzimas que decompõem o peróxido de hidrogênio, o que a gente chama popularmente de água oxigenada. Essa água oxigenada ela é originada naturalmente no organismo, devido à nossa atividade de respiração celular. Então, como o nosso organismo libera essa água oxigenada e ela é tóxica para o organismo, a célula ela usa os peroxissomos para neutralizar essa água oxigenada. Ela transforma essa água oxigenada em água e oxigênio e deixa esse conteúdo não tóxico ao organismo. As enzimas oxidantes dos peroxissomos elas atuam na desintoxicação do organismo. Então, por exemplo, quando você faz uso de álcool etílico, tá?
o álcool da bebida alcoólica, esse álcool ele intoxica o organismo. E são os peroxissomos e as enzimas que contêm dentro dos peroxissomos que vão fazer aí a neutralização dessas substâncias tóxicas do organismo. Ok? Aqui eu coloquei a imagem do peroxissomo. Perceba que ele é mesmo, da mesma forma do lisossomo, tá? E aqui só lembrando, né, que a bebida alcoólica ela é tóxica para o organismo. Plastos. Os plastos são organelas que possuem DNA próprio, tá? Assim como as mitocôndrias, a gente vai ver que também tem DNA próprio. Essa organela, os plastos, eles são encontrados nas células das plantas e também são encontrados nas algas, tá? Os principais tipos de plastos que a gente tem são os leucoplastos. Esses leucoplastos têm função de armazenamento de substâncias nutritivas. E temos também os cromoplastos. Esses cromoplastos, eles têm pigmentos que vão conferir cor às plantas ou à alga, ou às algas, tá? Eles estão relacionados à fotossíntese. O principal cromoplasto que a gente conhece é o cloroplasto, né? O cloroplasto que possui clorofila, que dá a cor verde, né, típica das plantas. Mas esse cloroplasto ele está obviamente ligado à fotossíntese, ao processo fotossintético. Mas lembrem que a gente não tem só o cloroplasto, até porque as folhas, as flores, né, elas podem apresentar outras pigmentações. E esses cromoplastos, mesmo sem ser cloroplastos, eles podem sim estar associados à atividade de fotossíntese. Então a estrutura de um cloroplasto está mostrada aqui à direita, tá? Onde a gente tem algumas outras estruturas menores, os estromas, o estroma, os tilacoides, o grano, tá? São todas as regiões que formam os cloroplastos. Veremos isso quando estiver estudando mais detalhadamente o processo de fotossíntese, porque lembre que é aí dentro do cloroplasto que ocorre as etapas da fotossíntese. As mitocôndrias, né, essas sim são bastante conhecidas e são organelas em formatos de grão. Então a gente observa aqui a imagem da esquerda, mas à esquerda tem uma imagem de uma mitocôndria, ela parece um grão. Tá? Óbvio que um grão, poderia ser um grão de arroz ou de feijão, é infinitamente maior do que uma mitocôndria celular. Mas é só para a gente fazer uma analogia aí em relação à forma. Então, essa organela, o principal objetivo dela é produção de energia na célula. Tá? E aí ela faz isso através de um processo que a gente chama de respiração celular. Assim como os plastos, a mitocôndria também apresenta DNA próprio, tá? E isso é um fato curioso, porque as mitocôndrias, né, a gente vai ver no próximo slide, elas têm uma origem bem inusitada. Não foi uma organela que se desenvolveu juntamente com a célula, mas isso aí é no próximo slide. Então vejam só, se a gente fosse descrever uma mitocôndria, a gente poderia dizer que ela tem formato de grão e ela possui uma membrana externa e uma membrana interna, que formam uma série de dobras, que são chamadas de cristas mitocondriais. E aí é nessas cristas mitocondriais que acontecem alguns dos processos de respiração celular. Então aqui a gente vê na imagem do centro uma mitocôndria, tá? Uma imagem microscópica de uma mitocôndria. E a gente percebe que realmente ela tem diversas dobras na parte interna. E essas dobras elas participam aí do processo de respiração celular. Coloquei aqui mais à direita uma imagem de um transformador, um gerador, né? E esse transformador ele remete justamente à energia, porque são nossas mitocôndrias que conseguem produzir, né, captar o alimento, a energia química do alimento e transformar isso
em energia química para que a gente use, né, para mais diversas finalidades no metabolismo. Segundo a teoria da endossimbiose, as mitocôndrias e os cloroplastos eles eram seres independentes. Significa que eles eram seres, eles eram considerados bactérias, tá? E essas bactérias elas passaram a habitar o interior das células. E aí, segundo essa teoria da endossimbiose, isso explica porque as duas organelas têm DNA próprio, que é um DNA diferente do DNA que a gente tem no núcleo das células. Ah, apesar da teoria da endossimbiose ser bastante divulgada, né, verificou-se que elas não conseguem sobreviver fora da célula. Então é como se elas tivessem perdido a capacidade de serem autossuficientes, passando a viver apenas dentro das células e se especializaram na produção de energia, tá? Então é uma teoria para tentar explicar aí por que esse tipo de organela, né, a mitocôndria e o cloroplasto, ele tem um DNA diferente do DNA celular e tem um DNA específico, ok? Então aqui tem uma imagenzinha que ilustra esse processo, onde tem aqui a bactéria, tá? Essa bactéria entrou dentro da célula e especializou-se em produção de energia. E aí transformou-se em mitocôndria. Tem um fato curioso sobre as mitocôndrias, é que as mitocôndrias que a gente tem, elas são provenientes sempre da nossa mãe, porque as mitocôndrias que viriam com o pai, né, elas acabam ficando de fora. No processo de reprodução, existe o óvulo e existe o espermatozoide. O problema aqui é que as mitocôndrias elas ficam aqui na base do flagelo do espermatozoide. E quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o flagelo, a cauda do espermatozoide, fica do lado de fora. Inclusive as mitocôndrias que tem na base da cauda do espermatozoide também ficam fora. Só entra a parte da cabeça do espermatozoide. Logo, todas as mitocôndrias que ficam na célula ovo, no zigoto, são mitocôndrias que foram herdadas de nossas mães. Bom, os vacúolos são espaços de citoplasma. Normalmente eles são visíveis aos microscópios ópticos, tá? Que são os microscópios mais simples. Podem apresentar funções variadas, como por exemplo a eliminação do excesso de água nos protozoários. Então, nessa imagem A eu tenho aqui um paramécio. A gente já viu lá no começo das aulas que tem uma célula com esse formato, né? E é justamente o paramécio. Essa microscopia ela nos mostra aqui no paramécio dois vacúolos, este vacúolo e este outro vacúolo. Eles são chamados de vacúolos contráteis ou vacúolos pulsáteis. Esses vacúolos de paramécio eles servem justamente para eliminar o excesso de água no corpo desses seres. Tá? Então ele bombeia essa água para o lado de fora da célula. Isso evita que ele infle, acumule muita água e acabe se rompendo e morrendo por conta disso. Então, tem um videozinho que eu separei para vocês. Vejam aqui o movimento dos vacúolos contráteis para poder eliminar a água dentro do corpo do paramécio. Isso tem a ver também com a historinha da osmose, né? Então, por exemplo, um paramécio ele poderia absorver água por osmose. E aí esse excesso de água poderia causar o rompimento da célula e a morte do ser, tá? Do organismo. E ele contorna esse problema através da eliminação do excesso de água com os vacúolos, tá? Os vacúolos contráteis ou pulsáteis. Nas células vegetais, a gente observou também que existe um vacúolo central. E esse vacúolo central, aqui tem uma imagem mostrando o vacúolo central. Tá? Esse vacúolo ele vai justamente armazenar substâncias. E aí pode ser substâncias diversas, pode ser substâncias nutritivas, pode ser água, enfim.
tem uma variedade bem grande de tipos de substâncias que os vegetais podem armazenar dentro dessas cavidades. E a gente viu que as células do tecido adiposo, também chamado de adipócitos, também têm vacúolos bem grandes, né? Tem espaços bem grandes na célula que servem justamente para acumular os lipídios. Centríolos. Os centríolos, eles são pequenos cilindros. Detalhe, os centríolos são organelas não membranosas, então eles não têm uma membrana. Né? Todas as outras organelas, com exceção dos ribossomos e dos centríolos, todas as outras organelas elas têm uma membrana, semelhante à membrana plasmática que envolve a célula, mas os centríolos e os ribossomos não. Então eles são pequenos cilindros, são presentes nas células eucariotas, tá? E ausentes nos vegetais superiores. Vegetais inferiores, alguns ainda apresentam centríolos. Participam ativamente da formação dos cílios e dos flagelos. Tá? Então, quando a gente vê uma célula ciliada ou flagelada, esse cílio e esse flagelo ele se desenvolveu com a participação dos centríolos. Tá? Então, aqui eu tenho na imagem um organismo flagelado, tá? E também que contém cílios. E eu tenho aqui a estrutura, né, a forma e a disposição das proteínas que formam os centríolos. Tá? Então ele tem esse formato aqui e ele tem diversos túbulos unidos, tá? Formando uma espécie de estrela, certo? Os centríolos eles também são bastante importantes na divisão celular. Lembrem que quando a célula está se dividindo e os cromossomos eles são puxados para os polos da célula, ou eles são manipulados ali durante o movimento de divisão celular, são os centríolos que fazem esse movimento de puxar esse DNA para os polos da célula. Os ribossomos são formados por ácidos ribonucleicos ribossomais, tá? Que a gente chama de RNA ribossomal. Lembre que RNA é sigla para ácido ribonucleico, em inglês. E aí eles também têm proteínas. As proteínas vão garantir aí a estrutura o arranjo, né, característico dos ribossomos. Eles estão presentes em todos os seres vivos, tá? E aí esses seres vivos incluem também as células procariontes, porque a gente viu que nas células procariontes havia ribossomos, tá? As outras organelas não têm, mas os ribossomos estavam presentes lá na célula procarionte. E aí esses ribossomos, a gente já viu quando falou do retículo endoplasmático rugoso, eles servem para sintetizar proteínas. Então a gente tem ribossomos aderidos à face do retículo endoplasmático granuloso e tem ribossomos no citoplasma. Aqui tem uma imagem que mostra a estrutura do ribossomo, tá? Então, cada uma dessas estruturazinhas aqui corresponde a um ribossomo. Então, ele é bem pequeno e ele atua aí na síntese de proteínas. Lembre que, quando a gente fala assim, síntese de proteína, apesar de parecer uma função bem assim, negligenciada, a síntese de proteína é essencial para a vida. Se a gente não consegue produzir proteína, não existe vida. Porque nosso organismo, a base para o nosso organismo, para todas as características e todas as funções, é a formação de proteínas. Okay? Então, a gente vê aí a importância dos ribossomos. Essa aqui é uma atividade mais participativa, né, por assim dizer, onde a gente tem que identificar pelo formato as organelas, tá? O que não é difícil, né? A gente observa, por exemplo, aqui na letra A, né? Se você quiser pausar aí para tentar anotar ou tentar identificar antes. Então veja só, na letra A a gente tem o complexo golgiense, o complexo de Golgi. Né? Letra B. Na letra B a gente tem o retículo endoplasmático liso ou não granuloso. Na letra C a gente acabou de ver um ribossomo. Na letra D é o retículo endoplasmático
granuloso, tá? A gente vê um monte de ribossomos aderido aí à membrana. Letra E. Letra E a gente pode considerar um peroxissomo. Lembre que peroxissomo é muito semelhante ao lisossomo. Então, se a gente confundir os dois, não tem problema nenhum. Na letra F, a gente tem centríolo. Letra G, a gente tem o cloroplasto. Letra H, a gente tem o lisossomo. Letra I, a gente tem a mitocôndria. Tá? Então, as organelas, de modo geral, elas têm formatos bem característicos, né? Tirando uma ou outra, por exemplo, lisossomo e peroxissomo, que podem ser semelhantes, mas no geral a gente consegue identificá-las apenas pela forma. Tá?